Que a graça e paz do Senhor Jesus nos inunde nessa manhã. Miqueias capítulo 5. Agora ajunte-se em tropas, ó filha de tropas, porque fomos sitiados e ferirão com uma vara a face do juiz de Israel. E você, Belém Efrata, que é pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de você me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que a que está em dores tiver dado à luz. Então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor seu Deus, e eles habitarão seguros, porque agora ele será engrandecido até os confins da terra, e ele será a nossa paz. Quando a Assíria vier à nossa terra, e quando entrar em nossas fortalezas, levantaremos contra ela 7 pastores e 8 chefes do povo. Estes dominarão a terra da Assíria com a espada e a terra de Nimrod dentro de suas próprias portas. Assim nos livrará da Assíria quando esta vier à nossa terra e invadir as nossas fronteiras. O remanescente de Jacó estará no meio de muitos povos como o orvalho do Senhor, como chuvisco sobre a relva, que não espera pelo homem, nem depende dos filhos dos homens. O remanescente de Jacó estará entre as nações, no meio de muitos povos, como um leão entre os animais da floresta, como um leãozinho entre os rebanhos de ovelhas, o qual, se passar, ataca e despedaça a presa, sem que ninguém a possa livrar. A sua mão se exaltará sobre os seus adversários, e todos os seus inimigos serão eliminados. Naquele dia, diz o Senhor, eliminarei do meio de vocês os cavalos, destruirei os carros de guerra, destruirei cidades da sua terra, derrubarei todas as fortalezas de vocês, arrancarei as feitiçarias das suas mãos, e vocês não mais terão adivinhos. Do meio de vocês eliminarei as imagens de escultura e as colunas, e vocês não mais se inclinarão diante do que fizeram com as suas próprias mãos. Eliminarei do meio de vocês os postes da deusa Azerá, e destruirei as cidades de vocês com ira e furor. Eu me vingarei das nações que não me obedeceram. Amém. Capítulo 5 de Miqueias, o profeta fala sobre a vinda do Messias. Centenas de profecias, os irmãos sabem disso, no Antigo Testamento, falam sobre a vinda de Jesus, a vinda do Messias. E Miqueias, ele profetizou 700 anos antes de Cristo, imagina, e ele fala de maneira muito específica, inclusive, ele fala da cidade do nascimento de Jesus, como nenhum outro profeta falou. E ele fala porque Israel sempre se moveu crendo na esperança da vinda do Messias. Desde os primórdios, Deus plantou no coração da nação de Israel que ele enviaria um justo, ele enviaria aquele que haveria de redimir a nação. Então Israel sempre creu, os profetas sempre creram, profetizaram acerca da vinda do Messias. E é com a esperança na vinda do Messias que o coração da nação se enchia de esperança. A esperança que eles tinham nos momentos difíceis, a esperança que eles tinham de realmente experimentarem a plenitude de Deus estava na vinda do Messias. O Antigo Testamento, a Antiga Aliança, toda aponta para a vinda do Messias. E os irmãos devem se lembrar que lá nos Evangelhos, quando Jesus nasce, a nação como um todo não reconhece que Jesus era o Messias, porque eles tinham uma expectativa errada, achando que o Messias viria como um militar ou um governante político que dominaria de maneira literal, material, física, e que Israel seria a nação que governaria todas as nações a partir do Messias na sua primeira vinda. Na verdade, Israel nunca entendeu que a vinda do Messias se daria em dois momentos
Ele viria como servo sofredor, que morreria por todas as nações, por todos os povos, por todos os homens, e ele voltaria como Senhor soberano, para julgar e reinar sobre toda a terra, e para reinar sobre todos que são dele, que pertencem a ele, que creram nele, que obedeceram, que andaram com ele, que se renderam a ele. Quem crê em Jesus é salvo. Quem crê em Jesus tem a vida eterna. Quem crê em Jesus é reconciliado com o Pai. Então, amado, os profetas, em meio a todas as palavras de juízo, os alertas de Deus que Miqueias, assim como Isaías e os demais, falavam para Israel sobre o que aconteceria com eles. Miqueias aqui também fala da vinda do Messias, como também os demais profetas. A nossa esperança não está nessa terra, a nossa esperança está em Cristo. A nossa vida só tem significado, só tem esperança, só tem plenitude de paz, só tem propósito se nós crermos em Jesus. E não é apenas acreditar no intelecto, mas é se relacionar com Jesus, é amar a Jesus, é conhecer a Jesus cada dia mais, é cada dia o adorar, e o adorando, o contemplando, o conhecendo, se tornando semelhante a Ele, sendo transformado de glória em glória, segundo a imagem dEle. Ele é real, Ele é santo, Ele é Deus, Ele está vivo, Ele ressuscitou, e Ele habita entre nós, e Ele habita em nós, Cristo em nós, a esperança da glória. O apóstolo Paulo diz: para mim o viver é Cristo, morrer é lucro. Ele vive em Cristo, não é apenas algo para a eternidade, no sentido após a morte. A eternidade já começou. Quem crê em Jesus tem a vida eterna, já está vivendo a vida em Cristo, que será continuada e será plena no dia da sua vinda, ou no dia que Ele nos chamar. Miqueias fala sobre a vinda do Messias, no meio de tantas profecias duras, difíceis. E aí, o que Miqueias fala sobre ele? Primeiro, que ele nasceria em Belém. Fala aí a geografia, cidade. Versículo 2: e você, Belém Efrata. Efrata é também um dos nomes antigos para Belém, que tem o mesmo significado. Belém no hebraico, Efrata tem mais uma raiz aramaica, mas que significa casa de pão, padaria. Um lugar pequeno e simples, onde também nasceu Davi. E Jesus, como também descendente de Davi, nasce em Belém. E é impressionante esse detalhe profético, 700 anos antes de Cristo, mostrando aqui a humanidade de Jesus. Ele nasceria como homem, nasceria num lugar simples, porque Deus, ele não precisa de uma coisa grandiosa para ser glorificado. Deus é glorificado no coração daqueles que se humilham. Ele usa pessoas que não são, para envergonhar aquelas que acham que são. Então, amados, quando a Bíblia diz que Jesus nasceria em Belém, está falando aí sobre a sua humanidade. Segundo, o texto também diz que o Messias seria o rei de Israel. O versículo 2 diz: você, Belém Efrata, é pequena demais para figurar o grupo de milhares de Judá, mas de você sairá aquele que há de reinar em Israel. Ainda há muitas pessoas que pensam em Jesus como um líder religioso. Não, Ele é rei, Ele é Senhor, Ele é dono. Nós precisamos obedecê-lo, se sujeitar a Ele, como temos falado nesses dias. Terceiro lugar, o texto também diz que Jesus seria, o Messias, Ele seria eterno. Ele é homem, se fez homem, mas Ele é Deus. No versículo número 2, diz aí: cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Miqueias então fala da humanidade de Jesus, mas fala da divindade dele. Ele é eterno, não teve princípio nem fim. Ele é o alfa e o ômega, Ele é o único, Ele é o Senhor, Ele é Deus. Quarto lugar, e vai falar sobre o que o Messias faria com o seu povo. Versículo 4 é tremendo. O texto diz: Ele se manterá firme e apacentará o povo. Jesus é o nosso pastor, que nos alimenta, que nos guia, que nos corrige, que nos cura. Ele é o pastor, Ele é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. João capítulo 10, ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguirão. Nós precisamos ouvir a voz de Jesus, ouvir através do Espírito Santo. Não é uma coisa assim abstrata, imaginária, ou um sentimento. Não, amado, Ele fala
ao coração das suas ovelhas. Ele fala pela palavra revelada e escrita, testificada pelo Espírito Santo. Nós precisamos ouvir Jesus, ouvir a sua voz pela palavra. Ele apacenta. Mais uma característica aí de Jesus, versículo 4 ainda, diz aí: ele apacentará o seu povo, e eles habitarão seguros, porque agora ele será engrandecido até os confins da terra. O texto então nos mostra que Jesus será anunciado e glorificado em todas as nações da terra. Não é isso que começou a ocorrer desde Atos? O nome do Senhor, o evangelho pregado, e as nações glorificam a Jesus. Quantas nações, quantos povos, quantos idiomas, tribos estão glorificando a Jesus neste momento, exaltando a Jesus. Há muita gente que não o conhece ainda, há muita gente que não o reconhece ainda, mesmo ouvindo e percebendo a pregação e a igreja se movendo nas nações, mas há em muitas nações, em quase todas, o nome do Senhor Jesus está sendo glorificado. Mais uma característica de Jesus, do Messias, está aí no versículo 5, quando diz: ele será a nossa paz. Amado, ele é a única paz. Em Cristo nós temos paz. Nós não temos paz na bênção, nós não temos paz em nenhuma vitória, nós não temos paz na prosperidade financeira, nós não temos paz no bem-estar conjugal. A paz plena vem em Jesus, porque não é a paz a ausência de problema. A paz que Jesus nos dá é o shalom, é a paz de Deus, é a paz da presença dEle, é a paz do relacionamento com Ele. Jesus falou: eu vos dou a minha paz, e não a dou como o mundo a dá. E o texto mais uma vez ressalta, e um dos nomes que Jesus se apresenta, ele é o príncipe da paz. Nós precisamos hoje desfrutar mais desta paz, que vem da presença, da intimidade, do relacionamento com Ele. Quantas pessoas sem paz, porque elas buscam a Deus, mas elas querem buscar também paz nas circunstâncias, quando as coisas estão do jeito que elas esperam. Sabe, amado, Ele é a nossa paz. Mais uma característica aí, que tremenda, que o Messias fará conosco. No versículo 7 diz assim: o remanescente de Jacó estará no meio de muitos povos, como orvalho do Senhor. O Messias vai tornar o seu povo, seu remanescente, como bênção para as nações. O Messias levantará o seu povo para ser bênção entre as nações. E há duas comparações. Versículo 7 ele diz: será como orvalho do Senhor entre os povos. Versículo 8 ele diz: o remanescente estará entre as nações, no meio de muitos povos, como um leão entre os animais da floresta, como um leãozinho. Ou seja, quem é do Senhor vai estar regando os povos como orvalho, sendo bênção onde estiver. Os lugares secos, os lugares de trevas, os lugares de desesperança, o remanescente do Senhor será a bênção de Deus, será aquele que vai trazer refrigério, que vai trazer a palavra do reino de Deus, do Evangelho, e será como um leão, ou seja, também revelará a autoridade do nome de Jesus, o poder do nome de Jesus, para vencer o pecado, para enfrentar toda a obra do inimigo, porque Jesus nos revestiu de poder e nos enviou para sermos aqueles que vão destruir as obras do maligno. O Senhor nos fez como orvalho, que vai regar nações, mas o Senhor também nos fez como leões, que vão estar guerreando contra o inimigo, que vão estar sendo usados por Deus para libertar pessoas da opressão do diabo. Vamos enfrentar, repreendendo na autoridade do nome de Jesus, não com arrogância, mas com ousadia. Versículo 9: a sua mão se exaltará sobre os seus adversários, todos os seus inimigos serão eliminados. A Bíblia diz que Jesus está colocando os inimigos debaixo dos seus pés, e Ele faz isso através da igreja, pregando o Evangelho, vencendo o pecado, combatendo toda injustiça, toda desigualdade, toda imoralidade, toda idolatria, toda feitiçaria. É o que o último lugar nós queremos destacar, no versículo 9: a sua mão se exaltará sobre os seus adversários, e todos os seus inimigos serão eliminados. Em último lugar, então, a promessa do Messias através de Miqueias é que ele derrotará todos os seus inimigos. O texto fala aí da Síria, e fala da terra de Nimrod. Os irmãos podem perceber isso aí,
versículo 6, estes dominarão a terra da Assíria com a espada e a terra de Nimrod. Está falando aqui então dos inimigos de Israel, terra de Nimrod, Babilônia, mas na verdade o texto, de maneira mais ampla, está falando que o Messias vai vencer todos os seus inimigos, todos os povos que sempre se levantaram contra Israel, todos os povos que se levantam contra a igreja de Jesus, contra o remanescente de Jesus. Amado, nós vivemos ainda no tempo do combate, da igreja militante, mas na volta do Senhor Jesus, a vitória plena será manifestada, e todos aqueles que rejeitaram Jesus, que rejeitam todos os dias, que blasfemam todos os dias, blasfemam não só com os lábios, mas com uma vida de apostasia, nós podemos estar blasfemando o nome do Senhor. E pior também, ou tão grave como, a Bíblia diz que o nome do Senhor pode ser blasfemado por nossa causa. O apóstolo Paulo fala isso. Quando nós que dissemos que somos do Senhor, cremos em Jesus, estamos lendo a sua palavra, não manifestamos a fragrância de Cristo, não manifestamos a presença de Deus, e amados, se eu e você não estamos manifestando a graça de Deus, o poder de Cristo, o perfume de Cristo, a responsabilidade é nossa, somos nós que não estamos deixando Ele nos encher. Por isso que Efésios 5 diz: deixe o Espírito Santo te encher, enchei-vos do Espírito, deixe ser cheio do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus de coração, se sujeitando um ao outro. Fomos sendo cheios do Espírito Santo, e pela graça nós podemos tocar vidas, abençoar vidas, ministrar vidas, levar as pessoas a conhecer o Evangelho, a crer em Jesus e a honrar o nome do Senhor. Então Deus está falando a partir do capítulo, do versículo 10 aí, de Miqueias 5, sobre a destruição dos inimigos. Versículo 10: naquele dia, diz o Senhor, eliminarei os cavalos, destruirei todo instrumento de guerra, tudo que usam contra o Senhor. Versículo 12: arrancarei as feitiçarias das suas mãos, os adivinhos. Versículo 13: eliminarei as imagens de escultura, as colunas, vocês não vão mais se inclinar diante delas. Deus está dizendo: eu vou destruir toda feitiçaria, toda idolatria, todo pecado, tudo aquilo que blasfema, que desonra o nome do Senhor. E essa promessa, toda essa promessa, está tudo apenas em quem anda com Cristo, quem pertence a Jesus, quem está em Cristo. A Bíblia diz isso, né? Os que estão em Cristo são nova criatura. Os que permanecem em mim, o Senhor Jesus diz em João 15, aquele que permanecer em mim, e as minhas palavras permanecerem neles, eles vão orar, vão pedir. Lá em Apocalipse diz: estes são aqueles que seguirão o Cordeiro, por onde quer que ele vá, vai andar, sendo guiado pelo Cordeiro. Em Apocalipse 12 diz que Satanás virá com grande fúria sobre a terra, sabendo que pouco tempo lhe resta. Mas aí Apocalipse 12 diz: mas eles o venceram. Quem? Os seguidores do Cordeiro. Eles o venceram por causa do sangue de Jesus, por causa do sangue do Cordeiro. Sabe, amado, a minha oração hoje é que, em meio a todas as palavras que Deus tem nos dado de advertência, de juízo, de vencermos todo o domínio do pecado da nossa vida, nós também recebamos a palavra de Deus que nos chama para aliança profunda com Ele, intimidade com o Messias, relacionamento com Jesus, amor por Jesus, amor pela glória dEle, amor pela santidade dEle, que isso seja uma realidade da nossa vida, e não apenas uma fantasia que a gente acha que está nele. Muitos dirão: Senhor, em Teu nome eu expulsei demônio, falei em línguas, profetizei, e Jesus vai falar: mas vocês eu não conheço, aparte-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Quem está em Cristo, amado, vai buscar honrá-lo, glorificá-lo, vai buscar sempre ser semelhante a Ele. Pai, obrigado porque a Tua palavra nos dá esperança, e a nossa esperança não está em homens, em governos, a nossa esperança não está em bênçãos, a nossa esperança está em Jesus. Jesus abre os nossos olhos através dessa palavra e nos faz Te amar mais, Te conhecer mais e revelar o Senhor através da nossa vida diária. Sim, Jesus, nós clamamos pela Tua misericórdia, abre os nossos olhos para que possamos reconhecê-lo todos os dias, assim como na vinda do Senhor em Israel,
aqueles que te reconheceram, aqueles que te esperavam, eles foram renovados na esperança, eles receberam em sua vida a manifestação da tua presença, Jesus. Nós queremos em nossa geração te reconhecer, te amar e manifestar o teu amor, a tua palavra e o teu poder às nações, para que todos os povos te adorem, para que o Senhor venha e o teu reino em plenitude se manifeste. Jesus, muito obrigado pela tua palavra, em teu nome nós oramos e agradecemos, amém, Senhor.